Bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal. Estou com a professora, doutora Marisa de Carlo. Primeiramente, te agradeço de antemão por estar participando desse evento. E a doutora podia iniciar se apresentando um pouco para nós. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, sabendo que é um evento organizado por duas escolas, né, por dois grupos de estudantes de duas escolas diferentes. Eu achei muito legal, parabéns, viu, para todos vocês. Bom, meu nome é Marísia, eu sou professora do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, desde 2005, mas na verdade eu estou na USP. Comecei em São Paulo, no curso de São Paulo, em 1990. Aqui em Ribeirão Preto, eu tenho uma concentração de atividades na área de fundamentos de terapia ocupacional hospitalar e cuidados paliativos, particularmente no contexto do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e sou orientadora do programa de enfermagem em saúde pública na pós-graduação, né? Meus orientandos são todos terapeutas ocupacionais que fazem pós-graduação lá pela enfermagem em saúde pública. Ok? Ok. Agora vamos um pouco à palestra. A senhora podia começar também. Ok. Muito bem. Bom, esse é um tema que sempre me encanta, né? Terapia ocupacional em contextos hospitalares é a minha área principal de estudos e de atuação, desde ainda o curso de São Paulo, quando a gente criou lá a primeira disciplina de terapia ocupacional em contextos hospitalares. Hoje eu vejo um desenvolvimento muito grande, né, assim, nas escolas, a terapia ocupacional em contextos hospitalares tem sido muito valorizada, né, porque é um campo importante de práticas, né, do terapeuta ocupacional. Mas hoje eu gostaria também, além de falar da nossa atuação hospitalar, eu gostaria de trazer para vocês uma conversa sobre prática baseada em evidências. Esse é um tema bastante atual para todas as profissões e acho que merece nós falarmos disso também em terapia ocupacional. Ok? Nós temos que lembrar sempre, né, que adoecer e estar hospitalizado são situações que geram mudanças na vida ocupacional. Acontecem muitas coisas, né? Existe dor, existem vários tipos de sofrimento físico, emocional, social e espiritual. E isso vai nos trazendo muitas alterações na nossa vida ocupacional, nos nossos papéis sociais e ocupacionais. E muitas vezes essas mudanças acontecem de uma forma muito brusca, né? Como, por exemplo, em situações de acidentes, de emergências. De qualquer forma, a nossa vida, as nossas ocupações, elas vão se transformando, né? Nós enfrentamos diferentes tipos de dificuldades para o nosso desempenho ocupacional e que exigem de nós que encontremos formas de adaptação e de autorreconhecimento. O adoecimento e a hospitalização, em geral, eles colocam em evidência que a vida tem um limite. Dificilmente alguém dá entrada no hospital e não pense na possibilidade da morte. O hospital nos coloca com essa ideia da iminência da morte. E eu gosto muito dessa frase da Julia Kovacs, quando ela diz assim: o diagnóstico de uma doença com um prognóstico reservado traz à tona a fragilidade do ser humano e o contato com a sua finitude.
lembrando a possibilidade da morte mais próxima. E essa é muito a nossa realidade, né? Principalmente no cuidado paliativo, que é meu grande xodó, minha área de interesse maior, né? Pessoas que têm um diagnóstico de uma doença grave, como o câncer, como outras doenças neurodegenerativas, como a AIDS e tantas outras doenças que põem em risco a vida, né? Que nos mostram a possibilidade da morte próxima, nos trazem essa sensação de fragilidade que precisa ser cuidada, né? É preciso encontrar a potência de vida que cada um de nós tem, ainda que diante da perspectiva da morte. O adoecimento, então, e a hospitalização, eles nos mostram que existe uma restrição da vida ocupacional e uma exploração limitada do valor da ocupação, principalmente nos últimos meses de vida, né? O que nós estamos vivendo hoje, nessa situação de pandemia, com a restrição que todos nós tivemos que nos impor, nos levou a uma condição de privação ocupacional. Esse é um conceito muito importante que eu quero destacar hoje com vocês, que nasce e tem sido muito valorizado pela ciência da ocupação e que nos coloca que nós vivemos um desengajamento contínuo na vida ocupacional, nós vivemos uma corrosão de papéis ocupacionais, e o doente com uma doença grave, que está hospitalizado, ele vive essa corrosão dos seus papéis ocupacionais, como também os seus familiares e cuidadores, né? A situação de adoecimento e hospitalização atinge não só a pessoa doente, como também a sua família. Ocorrem comprometimentos de saúde física, mental, social e espiritual, e, em geral, acontece uma perda de qualidade de vida. Então, a privação ocupacional, ela é uma situação quando o indivíduo não consegue se engajar em ocupações de sua própria escolha. Este texto que eu recomendo, de Kessin Rosenwachs, que se chama A Ocupação Esquecida na Terapia Ocupacional em Cuidados Paliativos, essa é uma pergunta, né? Então, nós precisamos pensar que mesmo em situações de adoecimento, de uma doença grave ou em hospitalização, nós não podemos esquecer a nossa vida ocupacional. Nós não podemos esquecer que o paciente precisa superar essa etapa da privação ocupacional, que Whitford descreve como estado de exclusão do envolvimento em ocupações necessárias ou significativas, devido a fatores que estão fora do controle imediato da pessoa adoecida, o que pode levar a problemas físicos, dificuldades de sono, ansiedade e depressão, esgotamento, sentimentos de incapacidade e dependência e sofrimento espiritual. Vejam que preciosa é essa definição de privação ocupacional. É isso que os nossos pacientes vivenciam, né, no momento da hospitalização, tá? Eles se veem excluídos da sua vida ocupacional, eles não conseguem mais realizar aquelas ocupações que são significativas para eles, né? Eles enfrentam toda essa dificuldade que precisa ser superada, né? Então, vejam que a privação ocupacional, pode passar, é uma interrupção na rotina diária. Ela nos impõe a impossibilidade de realização de ocupações valorizadas. Muitas vezes nos impõe o isolamento social. Ela nos coloca em situações de perdas que causam esse sentimento de perda de identidade, né, de inadequação e de dependência.
Não sei se vocês estão percebendo também que nos slides eu fui colocando algumas imagens de pinturas de Munch. Esse pintor, ele retratou muitas vezes situações de adoecimento e de morte, né? Essa pintura se chama A Mãe Morta e a Criança. Esse é o autor que pintou aquele quadro chamado O Grito, que muita gente conhece, né? Então, acho que é importante nós pensarmos, vejam quantas pessoas estão ali com seus sentimentos ameaçados, estão ali vivendo situação de tristeza profunda em função do adoecimento e da morte de uma pessoa querida. Né? A privação ocupacional é um conceito central para o trabalho do terapeuta ocupacional em contextos hospitalares. Então, o que nós precisamos fazer para a superação dessa privação ocupacional? Nós precisamos criar condições para que as pessoas adoecidas e seus familiares possam resgatar esse engajamento em ocupações significativas e valorizadas. De que forma? Através da reorganização da rotina na vida cotidiana, ainda que seja dentro da rotina hospitalar, preservar sua dignidade, autonomia e independência, manter seus direitos ocupacionais e de participação social. Vejam a abrangência do trabalho do terapeuta ocupacional dentro do contexto hospitalar, né? Fazer escolhas, fazer com que a pessoa mantenha o seu direito de autonomia, de manter as suas escolhas sobre o tratamento, inclusive sobre seu processo de morte. Preservar o corpo ativo e produtivo, apesar das limitações decorrentes do adoecimento. E preservar seu bem-estar e qualidade de vida e de sua comunidade. Então, a ideia da superação da privação ocupacional, ela vai muito além de uma organização de atividades ou de ocupações, né? Eu tenho visto muitos terapeutas ocupacionais que focam o seu trabalho em qualquer área de atuação da terapia ocupacional, como se oferecer ocupações ou oferecer atividades fosse suficiente, e não é. Isso eu chamo de ocupacionismo. O ocupacionismo é quando nós vamos preenchendo o tempo das pessoas, ainda que sejam atividades significativas, mas com um fim em si mesmo, como se ocupar-se em si mesmo já fosse o suficiente, quando na verdade não é. Nós temos que começar a pensar o processo terapêutico ocupacional de uma forma mais ampla, e nós vamos discutir isso. Aqui é um diagrama que está lá no primeiro capítulo do nosso livro, do nosso último livro, que é de 2018. Eu não coloquei todas as subdivisões, porque vocês podem ver lá no capítulo, mas eu queria destacar alguns aspectos desse diagrama. Em primeiro lugar, vejam que ali em cima eu coloco as áreas de atuação da especialidade profissional. Então, nós já temos que destacar que a nossa especialidade profissional chama-se contextos hospitalares. A terapia ocupacional teve suas especialidades profissionais reconhecidas em 2009. As primeiras especialidades foram publicadas pelo COFITO em 2009. Nós estamos em 2020. E tem pessoas que até hoje não sabem que as especialidades existem, né? Então, nós precisamos falar mais disso. Nós precisamos estabelecer claramente a nossa atuação profissional nos diferentes campos de práticas, para que haja um reconhecimento pela população, pelos outros profissionais e pelos gestores sobre
a nossa pertinência à especialidade profissional, né? No caso do contexto hospitalar, a nossa especialidade profissional, ela contempla 3 áreas de atuação. Uma é a intra-hospitalar, a segunda é a extra-hospitalar oferecida pelo hospital e a terceira é de cuidados paliativos. Não sei se vocês sabem que aqui no Brasil, a terapia ocupacional é a segunda profissão em todo o país que definiu cuidados paliativos como área de atuação dentro da nossa especialidade. Antes de nós, só a medicina tinha a cuidado paliativo como área de atuação médica. Então, nós precisamos reconhecer o valor da publicação e da disciplinação da nossa especialidade, e já foram feitas, desde 2009, várias provas de títulos da especialidade. E nós criamos, em 2012, a nossa Associação Científica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos, que é a ATOSP, que responde pela nossa especialidade junto ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu fui presidente da ATOSP durante 3 gestões e agora a atual presidente é a professora Letícia, da UNB. Cada uma dessas áreas de atuação, ela deve ser entendida como um processo terapêutico em si, que tem características diferentes. É claro que uma coisa é você atuar nas enfermarias e ambulatórios dentro do hospital, uma outra coisa é você trabalhar numa equipe que faz atenção domiciliar nessa área de atuação extra-hospitalar. Então, veja, não é a atuação, a atenção domiciliar oferecida pela atenção básica. Isso é uma outra coisa. A atenção domiciliar oferecida pelo hospital é quando a equipe hospitalar sai do hospital e vai atender o paciente em domicílio, seja numa visita, num atendimento ou na internação domiciliar, que são 3 processos que podem ser contemplados dentro dessa área de atuação. E o cuidado paliativo tem as suas especificidades, né? O trabalho do terapeuta ocupacional em cuidados paliativos, ele prevê não só a prática hospitalar, porque o paciente em cuidado paliativo está em todo o sistema. Ele está na atenção básica, ele está na atenção hospitalar secundária, ele está na atenção hospitalar terciária e nas instituições do tipo hospice ou instituições de longa permanência. Mas nós precisávamos, estrategicamente, reconhecer o cuidado paliativo como uma área de atuação dentro da nossa especialidade. Aqui tem vários aspectos que nós temos que entender da prática do terapeuta ocupacional em contexto hospitalar. Eu não vou me deter, claro, em cada um deles, mas cada um desses itens, ele tem uma descrição com várias ações que nós podemos realizar em relação ao tipo de atendimento, as modalidades, avaliação, intervenção, revisão de resultados, tudo mais. Eu vou destacar só alguns deles. Pode passar, por favor. Em primeiro lugar, eu tenho que destacar a necessidade da fundamentação teórico-metodológica. E aí eu quis trazer para vocês uma coisa que acabou de sair, né? Que é a 4ª edição do documento Domínios e Processos de Terapia Ocupacional, publicado pela Associação Americana de Terapia Ocupacional, vejam aí, 2020, né? Nós temos, só que essa versão, claro, foi publicada em inglês. O que nós temos no Brasil é essa segunda referência que eu coloquei aí embaixo, que é de 2015, que é a versão brasileira, né, desse documento, mas é a versão em relação à 3ª edição que saiu nos Estados Unidos, né?
Nós aqui na USP de Ribeirão Preto, nós adotamos realmente esse documento de estrutura da prática da terapia ocupacional, domínio e processos, como uma fundamentação necessária para a nossa prática hospitalar, porque nós entendemos que ela contempla uma estruturação do nosso campo de conhecimentos e de atuações, na medida em que ela descreve, né, e ela conceitualiza e ela orienta a nossa prática profissional em relação às ocupações, aos contextos, aos padrões de desempenho, às habilidades de desempenho e os fatores do cliente. Então, eu queria dizer para vocês que saiu a edição 2020 desse documento, e eu acho muito importante que a gente conheça, né, toda a publicação internacional da terapia ocupacional. Não é possível mais nós ficarmos naquele discurso antigo de que o que acontece em outros países é diferente da realidade brasileira. É verdade, é diferente. Agora, nós precisamos conhecer o que está sendo feito em outros países. Nós precisamos aprender a ler em inglês. Isso é fundamental. Não dá mais para terapeuta ocupacional dizer que não lê um determinado artigo porque ele está em inglês. Mesmo que seja com o Google Tradutor, mas nós temos que ler, certo? Nós temos que saber o que está acontecendo no mundo. E essa é uma publicação que fala da terapia ocupacional de uma forma extremamente organizada e que conduz muito a nossa compreensão sobre o que é a prática do terapeuta ocupacional. Pode passar, por favor. No segundo aspecto de avaliação, eu queria, claro, que a avaliação não é igual à avaliação padronizada. Nós, por exemplo, temos um formulário próprio de avaliação de terapia ocupacional hospitalar, que nós usamos aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Mas eu queria destacar que nós precisamos começar a utilizar também avaliações padronizadas, né? Por quê? Porque nós precisamos melhorar o nosso diálogo com outras profissões, com colegas de outras profissões, tá? Nós precisamos estabelecer claramente parâmetros de avaliação. Se eu não avalio bem meu paciente, como é que eu vou saber se ele melhorou ou não melhorou? Se eu não tiver uma linha de base para dizer, olha, ele estava assim há uma semana atrás, ou há um mês atrás, ou um ano atrás, e hoje ele está assim. Então, eu queria só citar a vocês que tem muitas escalas diferentes, muitas avaliações padronizadas que podem ser utilizadas. E muitos terapeutas ocupacionais já utilizam, como o Mini-Mental, a MIF, as escalas de dor, a escala de ansiedade e depressão, o índice Bartel, a escala de sobrecarga. Existe uma escala que eu não sei se vocês sabem, que foi a primeira escala validada no Brasil sobre cuidados paliativos, que fomos nós que validamos aqui em Ribeirão Preto. Existe a lista de identificação de papéis ocupacionais, a medida canadense de desempenho ocupacional e muitas outras. Só eu destaco a necessidade de nós utilizarmos escalas validadas aqui no Brasil, para o português do Brasil, né? Não adianta você usar uma escala traduzida porque você achou bonito e é uma tradução caseira e aí você começa a utilizar na sua prática. Não pode ser assim. Nós temos que utilizar escalas padronizadas e validadas. Esse é um recurso importante, não só para pesquisa, na clínica também nós devemos valorizar. Pode passar, por favor. Em relação às modalidades de atendimento, eu queria
apontar que muitas pessoas acham que não é possível fazer grupo no hospital, por exemplo. É claro que é possível, né? Então, nós podemos realizar atendimentos individuais a pacientes ou cuidadores, mas nós podemos fazer diversos tipos de grupo. Grupo de humanização, grupos terapêuticos, grupos educativos ou de orientação a familiares e cuidadores, grupos de apoio, grupo de elaboração de luto, grupos de apoio espiritual ou de capelania, né? Nós, terapeutas ocupacionais, fazemos muitos grupos, né? Aqui alguns exemplos de grupos de atendimento individual ou de grupos que nós fizemos e as colegas fizeram, um no Hospital Estadual de Ribeirão Preto e o outro no Hospital São Judas Tadeu, em Barretos. Pode passar. Eu também queria destacar, né, que existem muitos recursos terapêuticos, né? Obviamente que eu não posso me deter a cada um deles, mas eu preciso destacar que no contexto hospitalar, nós lidamos com pessoas com diferentes demandas, com diferentes necessidades. Nós podemos lançar mão de diferentes recursos, recursos múltiplos de intervenção, né? Então, podem ser utilizados recursos físicos? Sim. Exercícios, massagem, órtese, treinamento de prótese, confecção de órteses, né? Podemos usar técnicas como o pacing de atividades, conservação de energia, distração. Podemos também utilizar recursos cognitivo-comportamentais, como o biofeedback e a visualização criativa. Podemos realizar modificação ambiental, adaptação de instrumentos, equipamentos e mobiliário, e podemos usar, por exemplo, alguns tipos de tecnologia assistiva ou dispositivos de apoio, como esses que estão aqui na imagem, né? Orientar os nossos pacientes a utilizarem esses recursos é muito importante, né? Na foto de cima, um dispositivo de apoio para que um paciente internado possa realizar suas atividades no leito, né, do hospital. Então, o recurso que nós vamos utilizar na intervenção depende da necessidade do nosso cliente. Nós não podemos ter o recurso como o nosso objeto central. O objeto central é a necessidade do paciente. O que é que aquela pessoa precisa? E nós temos que entender que não é a patologia que define isso. Eu posso ter um paciente que está internado na enfermaria de ortopedia do hospital e que a demanda principal dele não é a funcionalidade relacionada à fratura ou à lesão ortopédica que ele teve. Nós temos, por exemplo, uma realidade de muitos pacientes na enfermaria de ortopedia que são tentativas de autoextermínio. A pessoa se joga, sofre uma queda, uma fratura grave, uma lesão medular por tentativa de autoextermínio. E aí, qual é a demanda principal? É colocar essa pessoa para fazer exercício? Ou é cuidar da dimensão emocional e espiritual dessa pessoa, da falta de sentido de vida? Então, eu sempre destaco a importância de nós fazermos a nossa prática centrada no cliente. Quem é essa pessoa? Quem é o nosso paciente? Quem é a pessoa que está ali de quem eu estou cuidando? Qual é a necessidade dela? Qual é a demanda prioritária dela e não a minha? Né? Claro que eu tenho conhecimento técnico em relação aos recursos terapêuticos, mas esses recursos só têm sentido quando eles respondem à demanda do paciente. Pode passar. Aqui eu queria destacar a tecnologia de comunicação alternativa e ampliada, que tem sido muito utilizada pelos terapeutas ocupacionais em contextos hospitalares, né? Vejam que neste caso é uma paciente traqueostomizada, né? E ela está utilizando dentro do CTI
uma prancha de comunicação, que é uma coisa simples de ser feita. Agora, existem sistemas de comunicação por tablet, pelo celular, né, pelos smartphones, que são bastante tecnológicos e precisam ser utilizados pelos terapeutas ocupacionais. A Miriam Pelosi, que é uma colega docente do Rio de Janeiro, tem um laboratório de desenvolvimento de tecnologias assistivas de comunicação alternativa no Rio de Janeiro, na universidade, né? E eu gostei muito dessa prancha de comunicação que a Miriam apresentou num evento, que fala: quando morrer eu quero. Veja, não é só uma questão de oferecer a prancha de comunicação. A questão é permitir, criar condições para que o paciente possa dizer o que ele quer que seja feito com ele quando ele estiver no final de vida. Isso é muito importante em cuidado paliativo. Nós temos que criar condições para que o nosso paciente fale o que ele quer falar, ainda que ele tenha uma dificuldade de comunicação. É muito importante que ele tenha esse espaço, que ele possa opinar de forma autônoma sobre o que vai ser feito com ele no desenvolvimento, né, na evolução do seu quadro clínico e principalmente quando ele estiver realmente numa condição de final de vida. Outros recursos terapêuticos que podem ser utilizados, né? Acolhimento e orientação, manejo de dor e sintomas. E eu gostaria de destacar aqui a fadiga e a dispneia, dentre outros sintomas. Aqui no Brasil, a terapia ocupacional não fala muito sobre isso. Nós não temos uma formação profissional no Brasil que aborde a atuação do terapeuta ocupacional em manejo de sintomas. Mas isso é muito importante, por exemplo, na atuação do terapeuta ocupacional no Reino Unido. Eu fiquei muito impressionada com a forma como eles fazem essa atuação, o valor que eles conferem ao manejo de sintomas e o quanto a equipe multiprofissional reconhece o valor do trabalho do terapeuta ocupacional no manejo de sintomas. Nós precisamos falar mais sobre isso. O treinamento de AVDs e AIVDs, a questão da prevenção do isolamento e dos riscos de acidentes, né? A orientação de posicionamento confortável e seguro, o suporte no leito, banho e deambulação, como também atividades expressivas ou artísticas e jogos, e incluindo também as práticas integrativas e complementares que podem ser utilizados pelos terapeutas ocupacionais como recurso terapêutico, como, por exemplo, meditação, acupuntura, arte-terapia, reiki e outros. Aqui algumas fotos, volta um pouquinho, isso, de alguns procedimentos que os dois primeiros são imagens de internet, mas esses outros dois são fotografias de atendimentos que nós fizemos no hospital. Essa terceira imagem é de uma paciente que estava em isolamento dentro da unidade de TMO. Ela tinha feito transplante de medula óssea e ela ainda estava no período ali da pega da medula. E é possível, sim, fazer uma intervenção mesmo dentro do isolamento. No caso dessa quarta imagem, é uma paciente que eu atendi na unidade de emergência. Ela era muito jovem, tinha 17 anos, e fazia um dia que ela tinha recebido a notícia de que ela tinha uma recidiva do câncer. Ela já tinha feito um tratamento longo, oncológico, e ela ali tinha ficado sabendo que o câncer tinha recidivado. E ela morreu pouco tempo depois. E essa pintura aí dessa camiseta foi o projeto de final de vida dela. Foi o projeto que ela quis fazer, o presente que ela quis dar para a mãe dela como lembrança.
E eu queria trazer também uma discussão sobre o protocolo de terapia ocupacional. Veja, nós somos muito cobrados no hospital para termos protocolos, né? Nós precisamos começar a pensar de uma forma mais organizada na nossa prática hospitalar. Tem pessoas que acham que falar de protocolo é a mesma coisa que padronizar para que tudo seja feito de uma única forma. E aí as pessoas pensam que isso é romper com a característica principal do trabalho do terapeuta ocupacional, que é a especificidade do cuidado e do projeto terapêutico singular. Veja, eu não consigo ver que essas coisas são contraditórias. Não há uma contradição entre ter um protocolo de terapia ocupacional hospitalar e utilizar da estratégia do projeto terapêutico singular. Essas coisas se completam, né? E aqui eu trouxe para vocês a forma como nós pensamos em organizar o nosso protocolo aqui no nosso grupo de terapia ocupacional hospitalar do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né? Então, todos nós recebemos pacientes, seja no ambulatório ou na enfermaria, e nós precisamos ter critérios de elegibilidade. Nós não podemos dizer 100% dos pacientes do hospital precisam de terapia ocupacional. Não é assim. Nós temos que ter critérios. Em geral, nós não temos tantos terapeutas ocupacionais no hospital inteiro para dizer que nós atendemos 100% da nossa casuística, né? Então, nós temos que, sim, estabelecer critérios de elegibilidade. E nós precisamos deixar claro para a equipe quais são esses critérios. Quem são os pacientes que eu posso atender no ambulatório ou na enfermaria, ou nos programas especiais, ou na UTI, né? Ou, enfim, na unidade de hemodiálise. São coisas diferentes. Veja, ter um protocolo não significa que eu vou ter uma coisa só que vai nortear a prática de todo mundo. Não é isso, né? Então, um critério de elegibilidade para quem atua na enfermaria de cirurgia de cabeça e pescoço é diferente do critério de elegibilidade para quem está no ambulatório de neurocirurgia ou para quem atua no centro de reabilitação. São critérios de elegibilidade diferentes e nós precisamos ter isso muito claro. Em relação à avaliação, nós temos que utilizar protocolos, escalas e o que nós quisermos utilizar como avaliação, porque é preciso estabelecer demandas. Avaliação não é só conversar com a pessoa e dizer, vamos continuar o tratamento. Não é isso. Você precisa ter clareza de quais são as demandas que essas pessoas apresentam, porque esse vai ser o ponto de partida para a construção do seu processo terapêutico. E a partir dessa avaliação, nós podemos estabelecer em quais programas o paciente pode ser atendido. Do que eu conheço das práticas dos terapeutas ocupacionais nos hospitais, eu entendo que nós podemos estruturar 4 programas, né? Um deles, promoção de independência funcional e desempenho ocupacional. O segundo, promoção de bem-estar, qualidade de vida e humanização hospitalar. O terceiro, cuidados paliativos. E o quarto, preparação de alta hospitalar e contrarreferência. Eu pensei bastante sobre esses 4 programas e eu vejo que as ações que os terapeutas ocupacionais realizam nos hospitais, elas podem ser encaixadas em um desses programas. Por exemplo, um terapeuta ocupacional que atende no ambulatório de reabilitação, num centro de reabilitação ou numa enfermaria em que o foco principal é a questão física, independência funcional, terapia de mão, enfim,
a sua prática profissional pode ser entendida dentro de um programa de independência funcional. Se você realiza grupos de humanização, programas de bem-estar e qualidade de vida, em diferentes clínicas, com diferentes populações, mas isso pode ser entendido dentro de um programa de bem-estar e qualidade de vida. Se você atua no hospital em programas de cuidados paliativos, isso pode ser entendido, seja no ambulatório, na visita domiciliar, na central de quimioterapia, na enfermaria. Essas ações podem ser entendidas dentro de um programa de cuidados paliativos. E se você trabalha com preparação de alta e contrarreferência, que obviamente isso é diferente se você está lidando com um paciente com uma disfunção física, ou se você está lidando com uma pessoa que está internada numa enfermaria psiquiátrica, ou se você está lidando com uma pessoa que está numa enfermaria de oncologia ou com doença infecciosa, obviamente que a preparação de alta para essas populações é diferente. Mas as ações podem ser entendidas dentro desse programa. Então, nós precisamos, para cada programa e para cada área clínica, pensar os nossos objetivos, a descrição de procedimentos e recursos terapêuticos, a definição de número de atendimentos e a forma de avaliação de resultados. Resultados. Volta um pouquinho, por favor. Nós precisamos pensar a nossa atuação de uma forma eficaz. Nós precisamos mostrar resultados. Enquanto nós não fizermos isso, os outros profissionais não reconhecem a prática do terapeuta ocupacional. E veja, quando eu falo em resultados, eu não estou falando necessariamente em quantitativos. Resultados também podem ser qualitativos. Mas nós temos que entender que nós temos que mostrar a eficiência, a eficácia da nossa intervenção, para que os outros, tanto os pacientes, quanto os colegas, como os gestores, entendam que eles precisam de terapia ocupacional. A construção do mercado de trabalho do terapeuta ocupacional depende disso. Enquanto nós ficarmos num discurso autocentrado, em que só terapeuta ocupacional entende que o outro terapeuta ocupacional faz, nós não abrimos mercado de trabalho. Nós não abrimos para o reconhecimento de outras profissões. Então, nós temos que superar esse preconceito, porque é um preconceito quando a gente não quer falar de resultado. Todos nós, se precisamos de um atendimento médico, de um atendimento fisioterapêutico, de um atendimento fonoaudiológico, de um atendimento odontológico, nós não queremos resultados. Alguém vai ao dentista para passar o tempo? Não. Todas as profissões precisam pensar a sua prática com efetividade, com objetivos, com planejamento, com avaliação e com resultados. Avaliação de resultados. Pode passar, por favor. Então, o que são os protocolos assistenciais? Qual o seu objetivo? Estabelecer a assistência de forma padronizada para garantir uma melhor evolução clínica do paciente, minimização de agravos e de consequências da doença, né? E o atendimento às suas necessidades. Os protocolos visam aumentar a sua eficácia, contribuir para o desenvolvimento de cuidados de segurança do paciente e utilizar de forma racional e segura os recursos institucionais disponíveis. E nortear e padronizar as condutas de avaliação, intervenção clínica e monitoramento de resultados de modo sistemático e apoiadas em evidências científicas,
que sejam validadas pelo corpo clínico e com indicadores de qualidade assistencial. Gente, esse ponto é fundamental. Nós temos que pensar nas evidências científicas da terapia ocupacional. Nós ficamos esperando que alguém um dia diga a terapia ocupacional é importante por causa disso. Só que desenvolver evidências científicas cabe a cada um de nós. Todos nós precisamos estar atentos às evidências científicas. Pode passar. Então, eu gostaria de brevemente falar sobre isso, sobre terapia ocupacional baseada em evidências. O que é a prática baseada em evidências? É o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência para a tomada de decisão sobre o cuidar individual do paciente. Nós precisamos pensar qual é a melhor estratégia, o melhor recurso que eu posso disponibilizar para o cuidado daquele paciente. Pode passar. A prática baseada em evidências, ela refere-se à utilização de resultados de pesquisa como uma forma de embasar as decisões sobre a assistência em saúde. E elas precisam ser avaliadas quanto à sua qualidade e relevância, bem como serem analisadas criticamente, para não serem tomadas como verdade absoluta. Uma grande crítica que os terapeutas ocupacionais falam à prática baseada em evidências é como se nós pegássemos uma evidência feita lá nos Estados Unidos e fôssemos aplicar aqui no Brasil de forma acrítica. Isso não existe. Isso é um grande equívoco das críticas que são feitas à prática baseada em evidências. Pode passar. Mais um. Nós temos que entender que a prática baseada em evidências, ela necessariamente envolve a síntese da melhor evidência de pesquisa, junto com a experiência do profissional e junto com os valores e preferências do paciente. Então, ela necessariamente tem que ser uma prática centrada no cliente. Então, nunca a prática baseada em evidências ou a terapia ocupacional baseada em evidências significa pegar uma evidência que foi desenvolvida em outro país e aplicar no Brasil sem nenhuma crítica. Não existe isso. A melhor evidência científica pode não ser adaptável àquela pessoa ou ao contexto onde ela vive. Então, a experiência clínica profissional é muito importante, porque é o profissional que vai ter que encontrar as evidências e aplicá-las no contexto terapêutico, sempre considerando os valores e as preferências do paciente. Pode passar. Eu queria só dar um exemplo para vocês. Vejam, existe um consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa que tem desenvolvido mapas de evidência sobre práticas integrativas. Isso vale também para a terapia ocupacional. Nós precisamos construir mapas de evidência. E eu gostei muito, eu vi essa palestra do Caio Portela essa semana, em que ele disse o seguinte: há necessidade de se apropriar dos métodos duros da ciência para poder transcendê-los. Nós precisamos aprender a fazer pesquisa. Nós precisamos fazer pesquisa de alta qualidade para que a gente possa realmente mostrar as evidências sobre aquilo que nós fazemos em terapia ocupacional. Essa questão das evidências é um passo fundamental. Esses mapas de evidências em relação às práticas integrativas estão lá na BVS, na Biblioteca Virtual de Saúde. Vejam, com apoio da Organização Mundial da Saúde
e da Organização Pan-Americana de Saúde. Pode passar. Esse artigo fala de prática baseada em evidências para os profissionais de reabilitação. Não é um artigo exclusivo de terapia ocupacional, mas também é de terapia ocupacional. Esse artigo, eu gostei muito desse diagrama que eles colocaram, porque ele mostra de uma forma bastante complexa todos os aspectos que são importantes na tomada de decisão clínica. Quando você decide qual intervenção você vai oferecer para o seu paciente, você precisa saber se aquela intervenção realmente é de boa qualidade. Então, nós temos que utilizar os achados clínicos de pesquisa, os recursos da prática baseada em evidências, as diretrizes clínicas, os conhecimentos dos experts, né, as experiências que nós conhecemos através de educação continuada. Nós temos que usar a literatura, nós temos que usar a nossa própria expertise, a nossa experiência para escolher essas intervenções. Também precisamos levar em consideração os diferentes aspectos do sistema de saúde, os custos, os valores e preferências do paciente e os valores sociais. Vejam, são muitos aspectos envolvidos na decisão clínica. A decisão clínica não pode ser algo só da minha cabeça, que eu acho que é legal. Não, eu preciso ter um embasamento para decidir isso. Pode passar. Então, a terapia ocupacional baseada em evidências, ela diz que a pesquisa pode e deve fundamentar a prática clínica do terapeuta ocupacional para que a gente possa realizar intervenções com o uso dos melhores métodos, técnicas e recursos terapêuticos com eficácia demonstrada nos contextos específicos. Vejam que a pesquisa leva à evidência, a evidência leva à prática clínica, mas a prática clínica, ela gera novas necessidades de pesquisa. Pode passar. A Gayle Iva escreveu no capítulo do nosso último livro, ela falou assim, falando de cuidados paliativos. A pesquisa é um componente essencial da prestação de serviços de terapia ocupacional em cuidados paliativos. Como terapeutas ocupacionais em cuidados paliativos, estamos preocupados em capacitar pessoas para que participem plenamente de suas vidas diárias, apesar das restrições impostas por suas enfermidades. Sem uma rigorosa e sistemática coleta de evidências para informar nossa prática, não podemos estar confiantes de que nossas intervenções atendam às necessidades dos nossos pacientes e usuários de serviços de maneira clinicamente mais eficiente. Veja, o nosso trabalho como terapeutas ocupacionais vai ser melhor se nós tivermos a garantia de que nós estamos trabalhando com as melhores evidências. Pode passar. Então, a implantação da prática baseada em evidências, e em particular na terapia ocupacional baseada em evidências, possibilita uma melhor qualidade da assistência prestada aos nossos clientes e seus familiares. Pode passar. E é preciso que o profissional desenvolva conhecimento clínico e habilidades profissionais que lhe permitam interpretar e integrar as evidências oriundas de pesquisa com os dados do paciente, com as suas necessidades, num processo terapêutico centrado no cliente. Então, o terapeuta ocupacional ele tem que aprender a fazer isso, pegar as evidências, pensar a realidade do nosso cliente, pensar seus valores e necessidades, o contexto onde ele se insere, para que nós possamos fazer esse processo terapêutico. Pode passar. Aqui é uma página do site da AOTA,
que eu quis trazer para vocês verem. Vejam, ali eles têm áreas específicas para falar sobre prática baseada em evidências, tá? Que é uma utilização da melhor literatura relevante para a nossa área. Pode passar. Aqui, algumas sugestões de sites, que são sites de terapia ocupacional baseada em evidência, sites americanos, canadense, australiano, tá? E, particularmente, eu queria destacar a OJ Seeker, pode passar, que é uma base específica de evidências de terapia ocupacional. E eles se colocam como objetivo diminuir a lacuna entre pesquisa e prática. Pode passar. A OJ Seeker, passa, por favor, diz que é preciso cumprir algumas etapas, como identificar questões clínicas relevantes, localizar as melhores evidências de pesquisa, avaliar criticamente a pesquisa para ver se ela realmente é válida para o nosso paciente, considerar como as informações de pesquisa podem ser aplicadas ou não ao nosso cliente, e avaliar o processo de uso das práticas baseadas em evidências para saber se realmente elas estão tendo bom resultado. Pode passar. E a pesquisa, ela é um recurso para as decisões clínicas, porque, de qualquer forma, é o raciocínio clínico do terapeuta no diálogo com o seu cliente que vai formar o cerne da prática do terapeuta ocupacional. Esse é um artigo que eu recomendo, pode passar mais um, que é um artigo de terapia ocupacional, que ele vai falar da estrutura para a prática da terapia ocupacional baseada em evidências. Pode passar. E eu queria contar para vocês desse artigo que foi publicado em Hong Kong em 2002, que é um artigo sobre terapia ocupacional baseada em evidências, em que foram estudados 46 trabalhos, ensaios clínicos randomizados feitos por terapeutas ocupacionais. Gente, eu fiquei muito impressionada com esse artigo, tá? O ensaio clínico randomizado, ele está no topo da pirâmide, dos melhores trabalhos que podem ser feitos em pesquisa. E esses autores acharam 46 ensaios clínicos randomizados controlados, feitos por terapeutas ocupacionais. Claro que eles fazem uma avaliação de evidência e dizem, olha, não são todos os estudos que são bons. Tem aqueles que têm qualidade e tem aqueles que não têm. Os melhores foram feitos com 50% dos estudos foram feitos com pacientes geriátricos, pediátricos e com acidente vascular cerebral. E são de alta qualidade. Nós, terapeutas ocupacionais, precisamos fazer pesquisa, mas pesquisa bem delineada, com boas metodologias de trabalho. Pode passar. E superar as barreiras, né? Superar o distanciamento entre a academia e a prática, em termos de utilização de evidências, superar as dificuldades dos profissionais para compreender o que são as evidências e para utilizar as evidências na sua prática, né? Como forma de fundamentar a sua intervenção clínica. Nesse sentido, então, nós precisamos repensar nossos objetos de pesquisa de uma forma mais articulada com a prática clínica e também nós precisamos de capacitação para a pesquisa e para o uso de evidências científicas na prática clínica. Pode passar? Então, para terminar, eu quero destacar que nós temos que deixar de pensar que nossa prática profissional deve seguir, ou foi assim que me ensinaram, sempre foi feito assim, ou é assim que todo mundo faz. Nós temos que superar isso, né? Nós precisamos, pode passar.
Nós precisamos de práticas baseadas em evidências para demonstrar a eficácia das nossas intervenções, ainda que existam poucas evidências, mas nós precisamos nos manter atualizados em relação a esse tema para que melhore a nossa capacidade de pesquisa e também para que melhore a qualidade da nossa prática clínica. Pode passar? Embora a prática baseada em evidência seja essencial para a terapia ocupacional, nós não podemos aplicá-la de forma indiscriminada, né? Ela não deve se prender a regras e fórmulas de outros países, que ela não deve desconsiderar o contexto onde ela se realiza, né? A experiência do cliente, a experiência do terapeuta e as preferências do cliente. Se nós tivermos uma confiança excessiva em evidências de pesquisa, nós podemos piorar o processo terapêutico, né? Então, nós temos que usar as evidências, mas desde que elas realmente se adaptem à nossa realidade. A implantação da TO baseada em evidências possibilita uma melhor qualidade da assistência. Pode passar? E é preciso que o profissional desenvolva o conhecimento clínico e as habilidades profissionais para a realização dessa prática baseada em evidências. Pode passar? Algumas referências, muitas, e eu, para terminar, eu queria falar um verso de um poema de Fernando Sabino, que é Encontro Marcado. De tudo, ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Muito obrigada, gente. Obrigada, professora. Muita gente agradecendo aqui nos comentários, no chat, pela palestra maravilhosa. E temos algumas perguntas. A Suiane Martins perguntou o que seria o pacing de atividades. O pacing de atividades é uma técnica que visa a organização da vida ocupacional de acordo com as demandas que são colocadas para o paciente, né, pela atividade. Então, o pacing, ele procura evitar a overactivity, quer dizer, ter um excesso de atividades, assim como evitar a underactivity, quer dizer, a privação ocupacional, ter poucas ocupações, poucas atividades, né? Então, o pacing é um planejamento da intervenção de uma forma que você possa dividir a atividade ou a ocupação em determinadas fases para que elas não causem nem fadiga, nem excesso e também não deixem a pessoa sem uma ocupação, sem uma atividade. A gente usa muito isso na reumatologia, por exemplo, né? Em que é preciso dividir a intervenção terapêutica em etapas, para uma pessoa não se cansar demais, para não ter dor, né? No nosso terceiro livro, que o pessoal conhece como livro amarelo, né, tem um capítulo inteiro sobre, no quarto livro, naquele roxo, tem um capítulo sobre abordagens da dor não oncológica. E nesse capítulo, nós falamos de pacing de atividades. Existem muitos artigos de terapia ocupacional. O pacing é uma palavra em inglês mesmo, mas a gente não traduziu, tá? A gente usa a expressão em inglês aqui no Brasil. Temos outra pergunta da Poliana Pedrosa e de outro participante, que era para falar um pouco mais sobre o manejo de sintomas, como fadiga e dispneia. Uhum. Veja, o pacing de atividade está relacionado a isso também, né?
uma ocupação, uma atividade oferecida pelo terapeuta ocupacional, quando ela é super exigente do ponto de vista de gasto energético, ele pode causar fadiga, tá? Então, vamos dar um exemplo do paciente cardíaco, né? De uma unidade cardiológica. O paciente que tem um problema cardíaco, ele necessariamente, ele precisa ter um manejo de demandas, né? Ele não pode ser submetido a qualquer atividade ou ocupação, porque nós podemos aumentar a fadiga, certo? Nós podemos aumentar a dor, nós podemos aumentar a dispneia, né? O paciente com uma doença cardíaca, ele tem muita dispneia também associada, né? Então, nós temos que fazer o manejo terapêutico levando em consideração quais as necessidades do paciente, também do ponto de vista de sintomas. E veja que o sintoma, ele não é só o sintoma físico, né? Quando a gente fala de ansiedade e depressão, nós também estamos falando de sintoma, né? Então, a terapia ocupacional tem feito muito essa abordagem de sintomas em outros países para diminuir dispneia, para diminuir a ansiedade e depressão, para diminuir a fadiga, né? E com os recursos técnicos que nós temos ao alcance, né? Tem um livro que eu tenho falado muito, que é um livro em inglês que chama Occupational Therapy for Oncology and Palliative Care. É um livro que está totalmente disponível na internet, tá? Você acha o livro inteiro na internet, só que está em inglês, né? E ele é um livro específico de terapia ocupacional em oncologia e cuidados paliativos, que ele tem vários capítulos sobre manejo de sintomas. Então, ele tem um capítulo sobre manejo de dispneia, um capítulo sobre manejo de fadiga, um capítulo sobre manejo de ansiedade e depressão, tá? Então, eu gostaria muito que os terapeutas ocupacionais identificassem que isso é uma demanda para o seu trabalho, né? Seja com que recurso for, seja utilizar um recurso de tecnologia assistiva, seja utilizar uma prática integrativa, seja utilizar uma atividade expressiva, você tem que pensar em manejo de sintomas também, né? Não só, mas também. Temos outra pergunta aqui da Natália Pereira. Ela fala que os terapeutas ocupacionais hospitalares estão sendo cobrados quanto aos indicadores. O que poderia ser usado na terapia ocupacional hospitalar? Aliás, na próxima sexta-feira, nós vamos fazer uma webconferência do nosso grupo, né, do SIG, do Grupo de Interesse Especial de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares, que o tema vai ser indicadores. Vai ser a Júnia Cordeiro que vai fazer a palestra, porque você tem toda a razão. Os terapeutas ocupacionais que trabalham em hospital são muito cobrados, tanto do protocolo quanto dos indicadores, né? E os indicadores, eles são uma forma de você apontar onde é que você quer chegar, né? Que tipo de cobertura assistencial você quer oferecer, qual é o tamanho da possibilidade que você tem para a realização da sua prática clínica, mas também quais foram os resultados que você alcançou dentro do seu serviço, dentro da sua instituição, né? No nosso último livro, de 2018, a Aide, lá do Instituto da Criança, ela escreveu um capítulo de gestão no livro que fala exatamente sobre isso, né? Sobre os POPs, né? Sobre os indicadores, e essa é uma excelente forma de você mostrar para o gestor do hospital a importância de ter terapia ocupacional.
Nós temos que utilizar indicadores, mas os indicadores não são só número. Indicador não é só dizer quantos pacientes você atendeu. Nós precisamos de indicadores de qualidade, de dizer que a sua prática, os recursos que você utilizou, eles realmente contribuíram para uma melhor assistência, para uma melhor qualidade da assistência, né? Então, assim, a gente não tem condições agora de discutir indicadores, mas eu sugiro que quem puder, na próxima sexta-feira, às 11h30 da manhã, participe da webconferência da TOSP, da nossa associação, porque o tema vai ser exatamente esse, dos indicadores. Temos uma pergunta aqui da Miriam, que ela pergunta se você entende as práticas terapêuticas baseadas em modelos e se as intervenções associam aos modelos específicos de terapia ocupacional. Talvez a gente tenha uma compreensão diferente do que você está chamando de modelos, não sei se é isso, tá? Veja, existem modelos teóricos de terapia ocupacional que eles têm em si uma forma de compreender ou de indicar a prática, né? Então, por exemplo, você tem o modelo da ocupação humana, né? Então, ele tem ele é um construto teórico que indica formas de compreender a ocupação, compreender a intervenção, né? Compreender os sistemas e os subsistemas, né? Como fazer uma entrevista, enfim, como avaliar o paciente. Então, existem modelos teóricos que têm em si uma forma de pensar. Existem aqueles que não são exatamente modelos, mas são métodos. A gente faz uma confusão na TO sobre isso. O que é modelo, o que é método, o que é abordagem, né? Por exemplo, tem recursos próprios de intervenção, como no caso da integração sensorial, por exemplo, né? Ou do método neuroevolutivo, que é o método, né? Então, existem vários quadros teóricos que norteiam a nossa intervenção. Na medida que eu utilizo um determinado modelo na minha prática, eu tenho a tendência a utilizar os recursos, as abordagens, as técnicas que estão adequados àquele modelo. Só que eu, pessoalmente, gosto muito do modelo canadense, né? Então, assim, por quê? Porque eu acredito na prática centrada no cliente. E o modelo canadense é aquele que permite que você adapte, que você junte modelos ou métodos diferentes conforme a necessidade do paciente. Então, para mim, o grande equívoco é quando você tem um método na sua cabeça, você diz, aquilo é o que eu sei fazer, e todos os pacientes que você atender, você vai usar o mesmo método. Isso, para mim, é um equívoco. A gente precisa pensar qual é a necessidade do nosso paciente e utilizar os recursos, os melhores recursos, aqueles que têm melhores evidências para cuidar daquela pessoa. Agora, você precisa saber fazer isso, né? Por exemplo, o paciente precisa de uma órtese, eu nunca fiz órtese na vida, vou lá e faço uma coisa lá, que pode, inclusive, ser ruim para o paciente. Então, não se meta a fazer uma técnica quando você não tem o domínio dessa técnica. E nós precisamos estudar, a gente precisa se capacitar. Em algum momento da minha vida, eu achei que eu precisava, para atender o paciente com artrite reumatoide, eu precisava saber fazer órtese. E eu fui fazer curso, fui fazer especialização, um monte de coisa, porque o recurso técnico é importante. Então, nós temos que associar os modelos teóricos, a minha experiência com determinadas técnicas, as melhores evidências científicas e a necessidade do paciente. Isso é prática centrada no cliente. Temos outra pergunta da Carolina. Ela fala: as experiências vividas pelos profissionais
em cada lugar pode ser considerada evidência? E qual as melhores evidências a senhora acha que é importante na prática da terapia ocupacional? Não, veja, a experiência do profissional não é evidência, né? Então, assim, eu posso ter experiência de utilizar, não é o certo, mas por exemplo, o Bobat, né? Então, assim, eu sei fazer o Bobat, eu conheço o método, né? Isso não significa que o método tem grandes evidências científicas. A evidência científica é o estudo, a pesquisa sobre aquele método que gera produção científica que mostra que aquela metodologia realmente é a melhor que eu posso empregar para aquele paciente que precisa dela, tá? Então, eu preciso saber ler trabalhos científicos, eu preciso ler artigos publicados em outros lugares, tanto no Brasil como fora, para entender aquele método, ou aquela técnica, ou aquele recurso, eles são realmente de boa qualidade? Eles realmente existem evidências científicas que mostram que aquele método, aquela técnica são de alta qualidade? Então, assim, eu posso ter muita experiência numa determinada técnica que não tem evidência científica. E nós temos que encarar isso, né? Hoje em dia, nós temos visto muito na televisão dizendo assim, indicar ou não indicar cloroquina, né? Aí as pessoas dizem, não há evidência científica de que a cloroquina seja boa para a COVID. Veja, não há evidência científica, né? E por que isso não se aplica à terapia ocupacional? Existem determinadas técnicas e métodos em terapia ocupacional que não têm evidência científica. Então, nós precisamos desenvolver pesquisas sobre isso, né? Agora, quais são as melhores? Eu não posso fazer uma prescrição de evidências, porque a evidência depende da pergunta. Então, no seu contexto clínico, qual é a pergunta que você se faz? A técnica X ou a ocupação X, ela é boa para o meu paciente que tem tal característica? Então, a melhor evidência, ela tem que ser aplicável no contexto em que você se insere como profissional, no contexto do paciente e na necessidade dele. Então, uma determinada evidência pode ser boa para um paciente idoso e não ser boa para uma criança, né? Então, nós temos que saber aplicar as evidências. Muito obrigado mais uma vez pela palestra. Algumas perguntas não foram respondidas devido ao tempo, mas entraremos em contato depois e fazemos um feed, um post no nosso Instagram respondendo as perguntas. Agradeço mais uma vez pela ótima palestra, muitos agradecimentos e em instante voltaremos com a nossa programação. Muito obrigada. Até mais.